Por conta dos conteúdos que eu já fiz, muitas vezes eu falo contra a bifobia, muitas vezes eu falo contra a transfobia, já me fizeram várias vezes, não é raro de acontecer, perguntas como: Renan, você é trans? E muita gente simplesmente assume que eu sou bissexual, mas na verdade eu sou um homem gay cis. Eu só tenho empatia mesmo. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. E eu quero falar hoje sobre empatia, porque eu acho que entre nós está faltando entender algumas coisas básicas sobre isso. Primeiro, o fato de eu dizer que eu tenho empatia não me coloca como um ser humano acima da média ou como um ser humano melhor que os outros. Eu só estou fazendo uma coisa que é básica, que todo mundo deveria fazer. A gente tem que entender uma coisa: quem criou a transfobia não foram as pessoas trans. Quem criou a bifobia não foram as pessoas bissexuais. Essas pessoas são vítimas dessas estruturas, dessas opressões. Assim como não foram as mulheres que criaram o machismo e a misoginia, não foram gays que criaram a homofobia, não foram negros que criaram o racismo. A responsabilidade de acabar com essas estruturas, com esses preconceitos e com essas opressões não é das vítimas, é das pessoas que se beneficiam dessas estruturas. Ou seja, se você é uma pessoa cisgênero, ainda que você seja uma mulher lésbica, ainda que você seja um homem gay, ainda que você seja uma pessoa negra, se você é uma pessoa cisgênera, você tem privilégios por ser cisgênero. Mesmo que você tenha 1 milhão de problemas na sua vida, transfobia não é um desses problemas. Então você tem privilégios. A função das pessoas trans nisso tudo é o quê? Se manter vivas, se empoderar, ajudar umas às outras e tentar subir na vida. Acabar com transfobia é função de pessoas cis, porque foram pessoas cis que criaram a transfobia. Foram pessoas cis que decidiram que pessoas trans têm menos direito de continuar vivas. Eu entendi, quando eu comecei a me envolver em militância, que se eu ficasse apenas falando daquilo que me atingia, esperando que aqueles que não eram atingidos por aquilo se compadecessem, eu estaria sendo hipócrita. Porque se eu estava esperando pessoas que não eram gays entenderem o que eu vivia e tomarem atitudes para acabar com a homofobia e se unir à minha luta, por que eu não fazia o mesmo com opressões que eu não sofro? Então eu comecei a me informar e comecei a ouvir mais. Ouvir é um hábito, a gente precisa criar o hábito de ouvir. Muitas vezes a gente não está ouvindo, a gente está recolhendo informações esperando a nossa vez de falar. Inclusive tem muita gente que agora está assistindo esse vídeo, está só esperando terminar para escrever um comentário retrucando o que eu falei. Então falar contra a transfobia e falar contra a bifobia, inclusive dentro do meio LGBT, porque assim, se nós somos LGBTs e queremos que cis hétero, pessoas de fora, entendam nossa pauta e nos respeitem, a gente tem que começar a fazer isso uns pelos outros, né? Então, dentro do meio LGBT a gente tem que discutir isso. E discutir transfobia, seja dentro ou seja fora do meio LGBT, não é uma coisa para pessoas trans, é coisa para pessoas contra a transfobia. Sabe a camisetinha? Você não precisa ser trans para lutar contra a transfobia. E aí talvez agora você esteja falando: mas e a questão do lugar de fala? Não vão dizer para eu calar a boca que eu não devo falar isso? O que impede a gente de falar, o que manda a gente calar a boca, o que silencia as nossas opiniões, não é lugar de fala, não é o conceito de lugar de fala. O que faz isso é racismo, é machismo, misoginia, é transfobia, é bifobia, é LGBTfobia como um todo, é gordofobia, são as opressões. É isso que silencia as pessoas e ignora as suas falas. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando que nós estamos falando a partir de um lugar. Então, quando eu falo de transfobia, eu falo a partir do lugar de um homem cis. Então eu tenho que ter cuidado na hora de falar. É basicamente isso. Quando uma pessoa trans vai falar comigo, especialmente sobre esse assunto, eu tenho que ouvir com cuidado, porque é uma pessoa que pode até nunca ter estudado sobre a questão trans, nunca ter lido uma teoria, nunca ter se aprofundado teoricamente. Talvez ela tenha uma profundidade teórica até menor que a minha, mas ela tem uma vivência
que eu nunca vou ter. Então é um tipo de conhecimento diferente que é importante ouvir. Inclusive, por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre nós que somos cis, é sobre as pessoas trans. Da mesma forma que o debate da bifobia, é sobre as pessoas bissexuais e sobre as pessoas pansexuais também. Então você pode até começar a querer dizer que gays e lésbicas não têm privilégio sobre bi, mas você não tem como negar que existem muitos gays e lésbicas que fazem comentários bifóbicos na internet o tempo todo. Eu mesmo já cansei de bloquear pessoas que fazem comentários bifóbicos. E se existem gays e lésbicas fazendo comentários bifóbicos, existem gays e lésbicas bifóbicos. Porque a dicotomia que a gente está falando dessa questão de privilégio e opressão não é bi, gay, lésbica, é bissexual e monossexual. O privilégio é o monossexual. Mas isso a gente tem um outro vídeo explicando melhor sobre. O que eu tô falando aqui é a gente não ser de um grupo oprimido e ainda assim falar sobre ele. De certa forma, é também uma estratégia de grupos opressores acreditarem que apenas pessoas pertencentes àquele grupo oprimido fariam algum tipo de fala, tomariam algum tipo de atitude para acabar com aquela opressão. Primeiro porque acabaria tornando a luta uma coisa egoísta, como se ficar vivo e ser respeitado fosse uma questão de egoísmo. Segundo, a partir do momento que pessoas no geral, e não apenas pertencentes àquele grupo, se comprometem ativamente àquela luta, se comprometem a ativamente combater aquela opressão, outras pessoas que não são daquele grupo, que não fazem nada, começam a ficar mal na fita. Enquanto apenas negros falam de racismo, uma pessoa branca que não fala de racismo, tá tudo bem com ela. Agora, quando mais pessoas brancas começam a falar de racismo, a compartilhar questões sobre racismo, falas de pessoas negras, quando começam a cobrar seus ambientes sobre a ausência de pessoas negras, quanto mais pessoas brancas começam a falar e combater o racismo, aquelas pessoas brancas que não estão falando nada, vai começar a ficar esquisito para elas. É por isso que muitas vezes quando um homem hétero começa a defender muito direitos LGBT, muita gente começa a questionar a sexualidade dele. É por isso que quando um criador de conteúdo começa a falar muito sobre a questão bissexual, mesmo ele não sendo bissexual, muita gente começa a questionar a sexualidade dele dizendo que ele é bi. É por isso que quando uma pessoa que é cis começa a falar em defesa da questão trans, sem querer ser protagonista na causa, isso é muito importante, começa a falar contra a transfobia, começa a usar a sua voz e até seus privilégios como pessoa cis para denunciar transfobia e combater transfobia, muita gente começa a dizer que essa pessoa seria trans. Eu conheci uma vez uma menina lésbica feminista que era muito crítica às radifems, às TERFs, né, que são as feministas, que se dizem feministas radicais, mas são um bando de transfóbica, que muitas pessoas diziam que ela, na verdade, seria uma pessoa trans. Algumas diziam que ela era uma mulher trans, ou seja, que nasceu com pênis. Outras pessoas diziam que era um homem trans que estava só começando a transição dele. No caso, ela era uma mulher cis, com bom senso apenas, com empatia. E essa é a grande questão. Se a gente quer empatia do outro quanto às nossas causas, quanto às nossas dores, a gente precisa ter empatia sobre as dores dos outros que nós não sofremos. Isso é o básico. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa seu like e compartilha por aí para mais gente participar dessa conversa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!